Você acorda exausto, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Sente um peso invisível nos ombros, não causado pelo mundo, mas pela forma como você se entrega a ele. Pega o celular antes de olhar para si mesmo. Coloca os fones de ouvido antes mesmo de ouvir a própria respiração. E passa o dia inteiro reagindo, nunca criando. Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, acusava o homem moderno de fraqueza. O homem que se satisfaz com pouco é o homem que se degenera. E ele estava certo. O conforto que você abraça, os hábitos que você repete sem pensar, não são apenas inofensivos, são corrosivos. Eles não matam rápido, mas desfazem lentamente a estrutura de quem você poderia ser. Platão, séculos antes, alertava que a maioria vive acorrentada não a algemas físicas, mas aos próprios sentidos e hábitos, confundindo sombras com realidade. A caverna já não é de pedra, mas portátil, dentro de cada bolso, dentro de cada tela. Observe ao seu redor. Pessoas incapazes de ficar 5 minutos em silêncio. Jovens que entram em ansiedade apenas por não estarem conectados. Adultos que vivem uma vida inteira ocupados, mas vazios por dentro. Pessoas que nunca enfrentaram a própria mente. Esse é o quadro silencioso da decadência. Aristóteles dizia que somos moldados pelo que repetimos. Epícteto, com frieza estoica, acrescentava: enquanto és escravo de impulsos que não controlas, não és livre. E, no entanto, nunca fomos tão escravizados, não por tiranos externos, mas pelos nossos hábitos cotidianos. Deslizar o dedo na tela, fugir do desconforto, buscar prazeres rápidos e constantes. Schopenhauer observou que o desejo humano é um poço sem fim. Saciar não encerra o ciclo, apenas reinicia. Cada vício, cada hábito mecânico, cada entrega cotidiana é uma corrente invisível que reduz a força de vontade e a clareza mental. Marco Aurélio, escrevendo em silêncio, alertava: a alma que não se disciplina se enfraquece. Mas quantos se disciplinam hoje? Quantos ousam ficar sozinhos, confrontar o próprio pensamento, enfrentar a dor necessária para crescer? Nietzsche foi direto e cruel. Aquilo que não me fortalece, me enfraquece. E a verdade que você evita é simples, mas esmagadora. O seu inimigo não está lá fora. Não é o chefe, a sociedade ou a tecnologia. Está dentro de você, nos hábitos que você chama de normais, na rotina que você defende como necessária, na complacência silenciosa que transforma sua mente em campo de ruínas. Há pessoas que já nasceram com talentos enormes, mas os enterraram por medo de enfrentar a própria disciplina. Há vidas que poderiam ter sido estrelas dançantes, mas se contentaram com a luz fraca de telas e distrações. Heráclito diria que a tensão é o motor da vida, mas você escolhe o caminho da superfície calma, enquanto a correnteza interna destrói lentamente tudo o que poderia florescer. Cada vício cotidiano, seja o uso constante de auriculares, a fuga do silêncio, a entrega ao prazer imediato, a procrastinação ou a distração incessante, é uma erosão silenciosa do espírito. Sêneca já notara: o tempo desperdiçado é a vida desperdiçada. O que chamamos de rotina não é inocente, é o instrumento de uma decadência que Nietzsche chamou de enfraquecimento do espírito e que a ciência moderna, séculos depois, confirma. Cada hábito mecânico altera o cérebro, reduz a motivação, corrói a vontade de agir. Cada escolha inconsciente fortalece o inimigo invisível que cresce dentro de você. Se você continuar assistindo a este vídeo, talvez compreenda algo que a maioria nunca entende. Os 10 hábitos que vamos revelar não apenas controlam você, eles definem quem você se tornará. E a decisão sobre mudar não depende do mundo, mas de você. O homem que quer ser forte deve primeiro conhecer a fraqueza que o corrói. Nietzsche. Este vídeo não é uma lição de moral, é um diagnóstico brutal, filosófico e científico sobre a decadência silenciosa da mente humana moderna. Você não está cansado da vida, está cansado de como tem escolhido viver.
E agora, com a mente desperta e o coração inquieto, vamos mergulhar nos capítulos que revelarão os hábitos que destroem sua mente com a clareza filosófica de Nietzsche e a confirmação fria da ciência moderna. Há uma tristeza silenciosa que se esconde atrás de cada notificação. Ela não chora, não grita, não reclama. Apenas consome você de forma sutil, drástica e irreversível. O mundo moderno prometeu facilidade e conectividade, mas nos entregou distração, superficialidade e alienação. Nietzsche observou a decadência do espírito humano em Crepúsculo dos Ídolos. O homem moderno prefere o conforto à grandeza e por isso se enfraquece. A fraqueza que ele descreve não é apenas física, é mental. É a mente que se torna incapaz de contemplar, refletir ou enfrentar o próprio vazio. Platão já denunciava algo semelhante. A maioria vive acorrentada aos sentidos, confundindo sombra com realidade. A caverna existe, mas hoje é portátil, dentro de cada celular, fone de ouvido e tela brilhante. Pense nos hábitos mais comuns do dia a dia. Auriculares conectados constantemente. Música ou podcasts sem cessar, scroll interminável nas redes sociais. Cada estímulo parece inofensivo, mas a repetição transforma prazer em anestesia. A mente perde profundidade, o pensamento se torna raso e o espírito se acostuma à superficialidade permanente. Marco Aurélio escreveu: "Uma alma dispersa não constrói nada duradouro." Mas quantos de nós conseguem manter a atenção sem estímulo externo? Há pessoas que entram em ansiedade apenas pelo silêncio, jovens que não conseguem ler mais de 5 páginas, adultos que se sentem perdidos sem notificação ou entretenimento imediato. Cada gesto aparentemente banal, checar o telefone, ajustar o volume, é um tijolo a mais na prisão que eles mesmos construíram. Epícteto complementa com brutal honestidade: "Nenhum homem é livre enquanto se torna escravo do que não depende de si." A escravidão moderna não vem de correntes visíveis, ela vem da aceitação diária da distração, do medo do tédio e da recusa em enfrentar a própria mente. Schopenhauer descreveu isso com precisão clínica. O homem busca prazer contínuo, mas cada gratificação gera insatisfação imediata, e o ciclo se repete, sem consciência, sem força. O resultado é trágico e profundo. Jovens mentalmente exaustos antes da hora, mentes incapazes de refletir ou decidir com clareza. Adultos emocionalmente dispersos, perdidos em estímulos que prometem satisfação, mas apenas corroem a atenção. Pessoas que vivem em constante fuga de si mesmas. Nietzsche chamou isso de decadência. A ausência de tensão destrói o espírito, e onde não há desafio, não há criação. É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O verdadeiro inimigo não está no mundo externo, mas na rotina silenciosa que você chama de normalidade. O hábito de fugir do silêncio, de anestesiar a mente com estímulos baratos, está destruindo a força interior que Nietzsche tanto exaltava. A cada toque, a cada notificação, a cada música para não ouvir a si mesmo, você se afasta do potencial que lhe foi dado, se afasta de ser algo maior do que apenas reativo, distraído e superficial. Há uma alegria ruidosa que, ao mesmo tempo, esconde um vazio profundo. Risos rápidos, prazeres imediatos, gratificações instantâneas e, por trás disso, o espírito exausto, a mente apática, a vontade debilitada. Nunca houve tanto prazer disponível e nunca houve tanta fraqueza interna. Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, denunciava o homem que se entrega ao conforto e ao prazer. O homem que confunde satisfação com força é o homem que se enfraquece. O problema não é o corpo, mas a rendição dele. A masturbação compulsiva, o consumo incessante de estímulos dopaminérgicos, redes sociais, comida processada, entretenimento fácil, tudo isso se torna um ciclo de escravidão da vontade. Cada prazer barato que você cede fortalece o inimigo invisível dentro de si.
Schopenhauer chamava o desejo incessante de um poço sem fundo. Satisfazer não termina o ciclo, apenas o reinicia. E quanto mais você cede, menos controle tem. Epícteto escreveu: quem se deixa dominar pelo prazer, entrega sua liberdade. Aristóteles também alertava: a virtude nasce do meio termo, o excesso é desordem. E hoje vivemos no excesso constante. O corpo manda, o espírito se ajoelha e a mente perde a capacidade de resistência. O homem que poderia criar, decidir, transformar, se reduz a uma máquina de gratificação instantânea. O efeito é devastador e silencioso. Homens e mulheres que não têm energia para pensar profundamente. Pessoas presas a ciclos de prazer e culpa, que repetem comportamentos sem sentido nem propósito. Jovens que antes mesmo de enfrentar desafios reais já se sentem exaustos pelo consumo passivo de prazeres superficiais. Nietzsche descreveu a decadência com precisão. O que nasce da fraqueza é sempre fraco. E é justamente isso que vemos. Vidas moldadas pelo impulso, sem disciplina, sem profundidade, sem vontade de enfrentar o desconforto necessário para crescer. O corpo governa, a mente obedece e o espírito se dissolve. O verdadeiro inimigo não é externo, não está nos outros nem nas circunstâncias. Está na rendição diária que você chama de prazer, na satisfação que você confunde com força. Está na ilusão de que viver bem é viver confortável, enquanto a mente se apaga silenciosamente. Existe um tipo de morte que não interrompe a respiração. Ela permite que você acorde, trabalhe, converse, sorria e mesmo assim não escolha. É a morte silenciosa da vontade e acontece de forma quase imperceptível, dia após dia. Nietzsche denunciou esse fenômeno em Assim Falou Zaratustra. O último homem prefere conforto à grandeza. Ele evita tragédias, evita riscos, evita tudo o que o faria crescer. A decadência da vontade não é óbvia, não se manifesta como o desastre visível. Ela se esconde na procrastinação, na passividade, nas escolhas adiadas. Cada ação que você evita, cada projeto enterrado antes de nascer, cada decisão que você entrega ao acaso é um tijolo a mais na prisão invisível da mediocridade. Aristóteles dizia que a virtude nasce do hábito, mas não qualquer hábito, apenas aqueles que exigem esforço consciente. Quando a ação deixa de ser deliberada e se torna automática ou adiada, nasce a decadência. O que Nietzsche chamava de homem enfraquecido não é fraco de corpo, mas de vontade. Epícteto foi direto: enquanto há dias, a vida passa. O ciclo é cruel. Pessoas que conhecem seus talentos, seus sonhos, mas os abandonam silenciosamente. Adultos que vivem vidas que não escolheram, presos ao conforto ou ao medo de enfrentar responsabilidades. Jovens que enterram ambições antes mesmo de terem chance de realizá-las. Schopenhauer descreveu isso como o sofrimento da vontade vazia, desejar pouco, sofrer muito. A consequência é devastadora. Uma mente que não decide, não cria, não governa a própria vida, se torna terreno fértil para ansiedade, frustração e vazio existencial. Marco Aurélio, escrevendo séculos antes da neurociência, alertava que cada ação evitada enfraquece a alma. A mente que não é exercitada na decisão atrofia. Nietzsche foi ainda mais cru. O homem prefere querer o nada a não querer nada. A morte da vontade é mais silenciosa do que qualquer doença. Não mata o corpo, mas destrói o potencial da mente. E a rotina, o hábito, a entrega cotidiana ao conforto e à distração fazem você cúmplice desse assassinato interno. O verdadeiro inimigo não está fora, está dentro de você. Está na vida que você escolheu não viver, nas decisões que deixou para depois, nas batalhas que nunca ousou enfrentar. Cada dia que passa sem exercer a vontade é um passo em direção à mediocridade silenciosa. Há uma ironia quase cruel no nosso tempo.
Séculos de filosofia alertaram sobre a destruição silenciosa da mente, e só agora a ciência começa a traduzir esses avisos em dados concretos. O que Nietzsche chamava de decadência do espírito agora aparece em exames cerebrais, estatísticas de saúde mental e estudos sobre comportamento humano. Nietzsche acusou o homem moderno de enfraquecimento. O homem que se satisfaz com pouco é o homem que se degenera. Hoje sabemos que o cérebro humano foi projetado para desafios, não para gratificação constante. A neurociência mostra que estímulos repetidos e fáceis, redes sociais, entretenimento constante, prazer imediato, reduzem a sensibilidade do sistema dopaminérgico. Cada notificação, cada clique, cada prazer momentâneo cria anestesia cerebral, tornando a motivação natural mais fraca e a atenção cada vez mais fragmentada. Schopenhauer havia descrito o mesmo ciclo, desejo incessante que nunca se satisfaz. A psicologia comportamental confirma: hábitos de gratificação instantânea aumentam a ansiedade, diminuem a tolerância à frustração e provocam sensação contínua de vazio. Onde Nietzsche via decadência moral e espiritual, a ciência moderna vê alterações fisiológicas concretas. Epicteto e Marco Aurélio alertavam que uma mente dispersa se torna incapaz de construir. Hoje sabemos que a atenção fragmentada prejudica a memória de trabalho, a tomada de decisão e a capacidade de planejar. A mente não disciplinada literalmente atrofia na função executiva, a mesma que nos permite agir com autonomia e propósito. Nietzsche dizia que evitar a dor necessária ao crescimento era um ato de fraqueza. A biologia confirma: a neuroplasticidade, que molda o cérebro, depende de desafios, esforço e fricção. Sem tensão, o cérebro não se adapta. Sem dificuldade, a mente não se fortalece. A ciência chama isso de hormese. Pequenas doses de estresse constroem resiliência. A filosofia chamava isso de caráter. Estudos recentes também demonstram que os hábitos cotidianos moldam nosso estado emocional. O excesso de conforto e estímulos constantes altera os níveis de neurotransmissores, induzindo apatia, fatiga motivacional e anedonia, incapacidade de sentir prazer. O que Nietzsche chamava de empobrecimento do espírito, a ciência confirma como declínio funcional da mente. O verdadeiro inimigo, portanto, nunca foi externo. Não é a tecnologia, não é o mundo moderno. Está nos hábitos silenciosos, nos prazeres fáceis, na rotina que você chama de normalidade. Está na fuga do silêncio, na rendição do corpo ao prazer, na abdicação da vontade diária. A ciência apenas valida o que os filósofos há séculos já sabiam. A mente que não é desafiada, que se entrega ao hábito e ao conforto, degenera. Nietzsche conclui como quem observa a tragédia inevitável. O homem que não se confronta com a própria fraqueza se transforma em sombra de si mesmo. E hoje, pela primeira vez, a ciência moderna dá nomes e números a essa sombra: anedonia, fatiga motivacional, atenção fragmentada, apatia, ansiedade difusa. Tudo aquilo que a filosofia chamava de decadência, a ciência chama de consequência real e mensurável. O hábito diário, a rotina silenciosa, a fuga do desconforto, o apego aos prazeres baratos, tudo isso não é apenas moralmente perigoso, é biologicamente destrutivo. O que Nietzsche, Schopenhauer, Epicteto e Marco Aurélio advertiram não é teoria abstrata, é fato concreto, comprovado pela neurociência e pela psicologia moderna. E a pergunta final, cruel e direta, permanece: você vai continuar deixando seu inimigo viver dentro de você ou vai retomar o controle da própria mente?